O Arnaldo tem o dom de vender muita coisa, né? Ele sabe arguir e argumentou muito bem. Eu não falei pisar na OS. Me chamaram depois de alguns anos de vida a dar aula sobre implementação de políticas públicas. E eu faço isso com muito gozo, sem ônus para o UFRJ. Sou professor voluntário de um curso de graduação em gestão pública e desenvolvimento social. E o que eu mais chama a atenção dos alunos é de que, na implementação das políticas enunciadas nos gabinetes e onde quer que seja pelos policymakers, como dizem os nossos irmãos do Norte, eles não levam em conta a dificuldade de se aliar, de trazer aliados para a sua implementação. Mesmo que você sacrifique uma vírgula do seu objetivo, um aspecto do seu objetivo final, não perca aliados para dar conta daquela política. E eu acho que você, e eu disse com toda a franqueza e lealdade, como você está sendo franco também comigo, não estou questionando você. Se você tirar a OS do artigo 1, você desinterdita a passagem das nossas reitoras, dos nossos reitores, da nossa comunidade acadêmica, que vê na OS, claro, eu sei que é um certo dom de irracionalidade, eu conheço a OS do INPA, tem um estudo sobre a OS do INPA, mas não é a OS da minha UFRJ, nem da UFMG, nem do Paraná. Então, eu não quero que você pise, eu quero que você tire a OS do caminho. É a mesma coisa? Não é, não. Não é meio grosseiro. Mas eu quero dizer que a exposição inicial foi muito boa. Aliás, eu quero dizer o seguinte, reitoras, que representam aqui as mulheres reitoras, vocês, junto com as autoridades do controle número 1 e da CESU, e junto conosco, as fundações, nós estamos fazendo um fórum diferente do que foi feito até hoje. Porque a Andif se reuniu, o Confis se reuniu, o controle deve ter se reunido, mas ninguém se reuniu os 3 pés desse tripé não tinham se reunido ainda sobre o futuro. Isso foi muito importante a gente ouvir o depoimento, embora eu já soubesse um pouco, das 2 reitoras, da vice e da reitora, e também dos outros que fizeram. Eu vou abrir para perguntas. Eu quero esclarecer também, reitora Sandra, hoje de manhã nós debatemos, ali tem o diretor da FUSP, o professor Antônio Filgueiras, ele está vindo de uma pressão muito grande que uma CPI da Alesp, em São Paulo, fez contra esse modelo que nós elogiamos. Eu tenho o modelo das estaduais de São Paulo, grandes produtores de conhecimento, a Unesp, Unisp e a Unicamp e a FAPESP, como um modelo, um paradigma do Brasil. E esse modelo está sendo ameaçado, porque partiu um grupo político para tentar desmoralizar. Eu conheço uma companheira aqui da Unicamp, ela disse que fez uma série histórica de 18 anos das diárias que um professor estava recebendo para apresentar a CPI. Não é possível. Ô, Leonel, o custo desse trabalho que ela fez é muito maior do que alguém tenha ficado com a diária no bolso e não tenha viajado. Pelo amor de Deus. Isso é o Decreto-Lei 200, artigo 14. Não pode o custo ser maior do que o dano eventual. E é isso que a gente está assistindo. Na ponta, os auditores ou os fiscais, o nome que se dê, eles não estão agindo alinhado com a legislação. O decreto do marco legal, aliás, o marco legal não está sendo obedecido. Eles não concordam com a transposição de rubricas. Eles se baseiam no plano de aplicação rigidamente. Material, consumo, pessoal, capital. Se quiser mudar, vai ter que rodar a baiana, porque não vai ter jeito. É muita burocracia para obedecer ao artigo 167 da Constituição Federal, que todos deveríamos obedecer, mas não se obedece, porque há uma norma infralegal, mas muito infralegal, a quem eles obedecem. Ou seja, o país é um pouco de cabeça virada. Não é fácil administrar isso. E aqui estão as instituições que mais sofrem, porque é a última milha. Nós somos a última milha de um dispêndio de ciência e tecnologia. Está aqui Alfredo, que é o presidente da Fundep, está quantos dirigentes aqui das nossas fundações? Nós temos que entregar uma prestação de contas 100% certa. Mas, para fazer 100% certa, é preciso passar por essa grande e tortuosa estrada dos controles que querem ver, entre o prego e o parafuso, uma diferença mortal no gasto público.
Então, eu queria iniciar. Eu acho que nós temos muitas contribuições a fazer ainda, Arnaldo. Se você está nos ouvindo, é porque se você quer ouvir sugestões, eu vou abrir. Nós temos uma carta do Confis com várias sugestões, como o aperfeiçoamento da Lei 8958. Reitora Sandra, nós estamos muito preocupados. Com pequenos toques, você desamarra as fundações de apoio para ser uma fundação, como você falou, de social, pode ser, mas não ela sendo uma organização social. Porque a diferença entre uma organização social e uma fundação é que a organização social assina um contrato de dependência com o órgão supervisor, a não ser que seja outra fundação, não a do Brescia. Eu estudei a do Brescia, a Lei 9.637. É um contrato que subordina ela àquele plano de metas. Não que eu acho que ele não deva ter metas, mas essa obediência de metas condiciona o repasse de um recurso do Tesouro. E isto é delicado, porque pode, e eu acho que fere, a autonomia universitária, na minha opinião. Por isso, é bom tirar ela da frente e deixar a Fundação de Apoio passar um bloco, né? Então, foi muito bom, eu ouvi tudo, anotei tudo, agora eu vou abrir para vocês. Nós temos, espera aí, 1, 2, 3, grave, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, congelem aí, não peçam mais, senão me atrapalha. E nós estamos até 10 para as 4. Tá bom, Arnaldo? Tá bom, Leonel? Reitoras? Bem? É 10 para as 4, depois nós vamos entregar as estatuetas. Vamos lá, primeiro aqui. Boa tarde. Luiz Pontes, da Fundação Escola Politécnica da UFBA. Parabéns ao doutor Arnaldo pelas suas colocações, o senhor foi bastante coerente. Mas eu teria algumas questões para colocar. Por que a gente lançar um programa, que o MEC lançar um programa sem antes discutir com seus agentes, que seriam as universidades? Por que lançar uma consulta pública de um programa antes de discutir as ideias com quem vai atuar nesse programa, nessa ideia? Então, a minha questão é, será que a gente lançar a consulta pública de um programa antes de discutir a ideia com os agentes não foi uma coisa prematura? Quer dizer, poderia ter sido feito de forma diferente para que, juntos, universidades e MEC pudessem construir uma proposta mais sólida? Essa é a questão. Muito obrigado. Essa aqui é a fundação mais antiga do Brasil. É ou não é? 1932, Universidade Federal da Bahia, Politécnica, não é isso? Vamos lá. A primeira pergunta foi feita, a segunda pergunta lá embaixo. É o Maurício? Maurício, da Pernambuco. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos da mesa. Eu sou o secretário da FAD, Fundação de Apoio da Universidade Federal de Pernambuco. São duas questões bem simples e bem básicas. Na minha leitura, o Futuras foi muito mais um programa econômico do que educacional, pela proposta de redução de despesas, uma série de coisas. E uma preocupação que saiu daí em mim foi que a pesquisa aplicada ela tivesse um foco muito maior de interesse do que pesquisa básica ou pesquisa na área de humanidades. Eu queria que o senhor esclarecesse isso e também qual seria o papel da sociedade de propósito específico, porque, do meu entendimento, como elas se baseiam muito no lançamento de títulos para gerenciamento de riscos, qual seria a ideia? Lastrear esses títulos com base no ativo das instituições? Basicamente é isso. Obrigado, Maurício. Vamos ouvir 4, depois vocês... Tá? Ali, o Barros Neto, do Ceará. Bom, boa tarde, eu sou o professor Barros Neto, presidente da Fundação Astef, ligado à Universidade Federal do Ceará. Eu acho que o grande ponto aí, eu acho que, por exemplo, debate é uma coisa que toda universidade faz, certo? Então, participar do debate sobre a questão do futuro, isso eu acho que é muito importante. Parabenizo aqui a reitora. Agora, eu acho que ele começou errado justamente por isso, né? Apareceu de uma hora para outra. Isso é muito ruim dentro de um ambiente acadêmico, que nós somos acostumados a essa questão de debate. Então, eu acho que concordo aqui com o colega que falou aqui, primeiramente. Outro ponto é... a universidade ela é acostumada com a questão do mérito acadêmico e da cobrança
né? Por exemplo, hoje nós somos ligados à pós-graduação, temos gestão de resultado, é artigo, é não sei o quê, é cobrar. E eu acho que essa questão de cobrar as universidades, da minha parte, não nos, como é que se diz, não nos traz medo, né? Obviamente, a questão de critérios e tudo mais, mas eu acho que eu acho isso interessante. Agora, eu concordo com o Peregrino, tá? E aí essa questão da OS, em que você vai, né, trazer, como é que vai ser toda essa gestão, em que você já tem a gestão das universidades. Por exemplo, hoje o orçamento da universidade, aqui as reitoras aí, tem indicadores que vão passar, o número de alunos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que repassa, né? Como é que isso aí pode ser utilizado, esses indicadores, para a questão de repasse, para que as universidades possam fazer? As fundações hoje são uma das grandes apoiadoras na captação dos recursos, certo? Então, eu acho que nós temos caminhos mais fáceis, né, de você implantar esse processo de dar o retorno para a sociedade, que é certíssimo, nós somos servidores públicos e temos que dar esse retorno, tá? Do que insistir nessa questão da OS. Tá? Então, eu acho que isso é o grande viés, né, é o grande calcanhar de Aquiles desse processo, porque vai gerar você está sentindo aqui toda essa polêmica. Né? Ninguém aqui é contra resultado, ninguém aqui é contra controle. Agora, nós precisamos melhorar o controle? Sim. Tá aqui os dados aqui do Confis, 35% do pesquisador resolvendo pendência lá burocrática. Eu tenho vários projetos, nunca tive um questionamento técnico. Certo? Nunca tive. Meu questionamento é, mas tu pagou passagem de um jeito, comprou do outro. Certo? Aqui todos nós passamos por isso. Certo? Então, eu acho que a gente precisa pensar na gestão por resultados. Isso aí está, por exemplo, no ODS, é um dos ODS, a gestão por resultado. Mas como vai ser esse resultado? Eu acho que a questão está bem em cima desse processo. E aí existe no Ceará uma brincadeira que é o bode na sala. Não sei se você já ouviu falar isso aí. Né? Eu acho que a OS é o seu bode na sala. Tira a OS, tira o bode da sala que você vai resolver seus problemas. Ok? Obrigado. Não é no Ceará, não, é na China, rapaz. Aqui, na frente. É o professor ali. Eu sou o presidente da FUNCEP, de Fortaleza. Boa. Fui professor da Universidade Estadual do Ceará durante 21 anos, e eu sempre questionei a gratuidade do ensino superior. Meu questionamento vai para a reitora Sandra e para o secretário Arnaldo, que fizeram cursos no exterior. Como é que se comporta lá essa questão da gratuidade do ensino superior? Certa vez, eu conversando com um professor italiano, que estava lá na UES, que vinha de Florença, ele disse que na Universidade de Florença, no início de cada período letivo, cada aluno entrava com 2.000 euros para a manutenção da universidade. Aqui, se falar nisso, a pessoa é capaz até de apanhar. Então, eu gostaria de ouvir a opinião, tanto da reitora como do secretário, sobre esse assunto da gratuidade. Vamos lá, encerramos o ciclo. Não, agora é a segunda rodada, se der tempo. Vamos começar, então, a resposta, os comentários de cada um, as 4 questões. Podemos começar por quem? Quer começar no ciclo inverso, Arnaldo? Pode. Começa pelo Arnaldo, depois vai seguindo assim na direção oposta. Bem, eu acho que, de certa forma, primeiro agradecer ao nível das perguntas, né? Perguntas bastante meritórias. Eu não acho que não houve diálogo. De novo, quando se bota uma consulta pública, uma pré-consulta pública, vai ter uma consulta pública formal, vai ser um PL, ou seja, o Congresso é uma nova consulta pública, é a consulta que, de fato, vale. E que a gente pede opinião, não só dos reitores, não só dos estudantes, mas de toda a sociedade, eu acho que isso é diálogo. E desde que cheguei, a Sandra sabe disso, inclusive, foi uma das primeiras pessoas que eu recebi, e vários reitores vieram ao meu gabinete, eu fui à Andifes, e todo mundo troca experiência. Então, não quer dizer, cada dispositivo não precisa ter a assinatura de um reitor específico. Então, toda a questão da necessidade da receita própria é algo que foi comum, não foi eu que inventei. Né? Eu absorvi isso das próprias universidades. Então, não acho que houve falta de diálogo. Estou aqui, inclusive, aberto a novas sugestões.
Então, não vejo dessa forma, ainda que ainda seja um projeto em construção, por definição. Entendo que, de novo, acho que a gente tem que olhar as duas frentes, tanto lá da receita como da despesa. Então, na receita, a gente chega aos mesmos objetivos da PEC 24, da Luísa Canziani, que esteve aqui, uma deputada, inclusive, formidável. E, pelo lado da despesa, a gente consegue ter mais recursos para as instituições a partir do contrato de desempenho. Ou seja, hoje, qualquer economia que a universidade faça, vai para o Caixa do Tesouro Nacional, agora começa aí para a própria instituição. O contrato de desempenho, por definição, é o princípio da consensualidade. Então, a autonomia está exercida a partir do momento que já nem é mais adesão, será participação para justamente mostrar que a gente aprendeu com as universidades. Então, houve uma proposta e agora há uma participação, porque a gente absorveu todas as críticas dos conselhos superiores. Então, mais uma demonstração de que aceitamos aí as sugestões. Então, o contrato de desempenho, ele será igual para todo mundo, por definição. Agora, para considerar as especificidades de cada instituição, a gente tem que considerar a variação percentual em cima de indicadores. E esses indicadores serão construídos a partir de uma discussão com as próprias universidades. Agora, não se bota um indicador em lei, ou todo um contrato de desempenho é um contrato, não se bota um formulário dentro de um PL. E é isso que eu estava falando no caso do Reino Unido. O mais importante é ter um diálogo contínuo e a gente alcançar os objetivos que a gente deseja. Então, eu não vejo, de nenhuma forma, ainda que eu concorde de que sempre governo, eu mesmo posso sempre aprimorar minha comunicação, mas eu entendo que não foi um erro. Não foi um erro pautar o debate do desenvolvimento brasileiro a partir da discussão aí de uma educação de qualidade e futuros com uma nova estratégia de financiamento. Na parte das fundações de apoio a organizações sociais, eu ainda acho assim, que existe uma binariedade, mas realmente a discussão uma é apoio, a outra eu descentralizo uma competência, eu delego uma competência. E eu acho que o mais importante é a discussão de profissionalização no terceiro setor. No próprio Reino Unido, um gestor, como aqui a gente, ele passa cada semestre, na União, outro no Estado, outro na Fazenda, na Casa Civil e numa ONG, pelo menos. Justamente para ter uma visão plural, que é algo que a gente, às vezes, fica olhando só de cada instituição. O que mais que eu absorvi aqui? Essa é uma questão econômica. Tá. Eu acho também assim, o princípio da autonomia, ele não é nenhum princípio constitucional, ele é isolado. Ele tem que obedecer a outros princípios, princípios da economicidade, da transparência, da impessoalidade. E também, o artigo 207, o próprio 214, também fala que nós temos que formar para o mundo do trabalho. Então, você premiar redução de taxa de insucesso ou maior empregabilidade, por mais que você ache que isso é econômico, também é educacional, porque há uma indissociabilidade entre educação e mundo do trabalho. Na sua concepção, uma universidade está qualificando as pessoas para formar para o mundo do trabalho. Então, tem algum viés econômico no sentido de que tem instrumentos financeiros para sustentar essa própria autonomia, mas o que a gente não pode é ficar na inércia de como se um soldado tivesse surpreso com o 7 de setembro. Temos um novo regime fiscal aprovado, a chamada PEC do gasto. Todo ano, os recursos discricionários para as universidades vão reduzir. Ou seja, algumas sugestões foram, não deveria ter feito um projeto como Futuros. Isso significaria que as instituições de ensino perderiam mais autonomia. Então, o Futuros ele fortalece a autonomia a partir de uma nova estratégia de financiamento. E, acima de tudo, esses instrumentos financeiros que a gente está colocando, a gente vai fazer com que a gente atraia mais investidores estrangeiros. Então, no que diz respeito à pesquisa aplicada, ou pesquisa teórica, é bom deixar claro que os recursos são adicionais. Então, a pesquisa pura ela vai continuar sendo... a Sandra vai ter autonomia de escolher onde ela vai querer pesquisar. Agora, uma instituição privada que queira fomentar uma pesquisa específica, ela terá segurança jurídica para fazê-lo. Essas coisas são complementares. Então, quando a gente olha as 15 principais universidades públicas
melhor ranqueadas no top 50 no mundo. A receita total dela, o orçamento total dela, universidades públicas, o orçamento total público dela é, em média, 35%. Aqui a gente tem, em média, 99,9%. Então, na verdade, a gente está se adaptando às melhores práticas internacionais. E as próprias fundações de apoio já fazem isso. O que a gente quer é dar mais segurança jurídica sobre isso. E não... se vocês acham que eu me sinto pressionado com as universidades, né, Antônio? A maior resistência é da própria... dos órgãos de controle. Temos aqui uma pessoa que está pensando no resultado, mas, assim, especialmente o Tribunal de Contas da União, tem algumas resistências. E a gente está tentando pautar e vencer esse debate. Então, assim, não vejo... Eu entendo que o futuro está deixando um legado, eu acho que a gente tem que se apropriar um pouco mais do texto. Voltando à questão da gratuidade, muitas universidades públicas lá fora cobram mensalidades. Eu entendo que no Brasil esse debate ainda é muito incipiente, então, e acho que mexe com corações e mentes, e acho que talvez a gente tenha que pensar em, primeiro, novas receitas e profissionalizar a gestão dessas receitas para depois a gente ver num novo momento. Agora, lógico que isso, a gente tem 2 debates, entre não cobrar nada, que é hoje, e não existe gratuidade. Existe gratuidade para o estudante, mas alguém paga. Quem paga são, especialmente, as pessoas pobres desse país. Por quê? Porque a nossa carga tributária é concentrada em tributos indiretos. Então, há uma transferência, às vezes, da pessoa menos abastada para mais abastada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E há o debate de privatizar totalmente as universidades ou cobrar dos mais ricos. Tem um modelo que é utilizado na Austrália e no Reino Unido há muito tempo, e a gente implantou esse modelo no FIES, eu implantei em 2017, a gente está operacionalizando agora, que é o pagamento contingente à renda. Significa dizer, pague se puder, quando puder. O modelo australiano é isso. Então, na universidade você não paga, mas depois, se você tiver um grande sucesso profissional, ele desconta numa espécie de consignado uma parte da sua folha de pagamento para pagar para a próxima geração. Se você pensar dessa maneira, o próprio fundo patrimonial é isso. Aqueles estudantes que entenderem que a universidade o ajudou a se desenvolver profissionalmente, ele pode fazer uma doação para o fundo patrimonial. Então, tem formas que a gente precisa ir estudando. Eu acho que ficar parado sobre qualquer discussão, eu acho que não cabe ao mundo acadêmico. O mundo acadêmico precisa discutir todas as formas. Então, eu sou favorável ao debate, mas, nesse momento, sou totalmente contrário à cobrança dos estudantes. Obrigado. Leonel? Bem, eu já vou até me despedindo. De qualquer maneira, agradecer a oportunidade para a discussão. De novo, eu acho que esse ponto eu vou ter que ressaltar, a fala do Arnaldo, não tem como ficar parado, porque o que vai vir vai ser feio. O que vai vir, se a gente acha que o ajuste está apertado, espera o ano que vem. Se tivesse o Futuros de repartição pública, eu já estava assinado aqui com o Arnaldo. Otimista. Não, é realista, né? A gente sabe, eu sou, junto com o secretário de Tesouro Nacional, eu assino o relatório de gestão fiscal do governo. Acabou o dinheiro. Assim, se a gente não tivesse dívida para rolar, a gente não estava pagando salário. Não estava o quê? Pagando salário no governo federal. Sim. Então, essa é a realidade. A gente está... Aquele indivíduo que está no cheque especial, quando entra o salário, continua no cheque especial. Não sai... A gente vive no cheque especial. Essa é a nossa realidade. As repartições públicas, em geral, vão passar por um ajuste brutal. Já estão passando. Vocês já estão sentindo isso. Vão passar por um ajuste ainda mais severo. E o que a gente está discutindo aqui é as universidades e as fundações, as universidades, por intermédio das fundações,
tem um caminho, não porque o Arnaldo acha importante, assim, é bacana, é porque a gente acha fundamental vocês terem outro caminho, porque só assim o país terá outro caminho. Mas nem todos terão esse outro caminho. Várias repartições públicas, vai ser fechado a repartição pública o ano que vem. Eu não tenho dúvida disso. Como está fechando várias repartições regionais, em vários estados. Então, eu só queria frisar o seguinte, a discussão tem que ser... Eu acho super válido, porque a discussão fortalece, só fortalece. A gente fica menos vulnerável na discussão. Mas eu acredito que tem que ser propositivo, porque o que vai ficar vai ser muito feio. Essa é o que eu queria deixar para vocês. E, de novo, o que pode vir é um novo mundo, realmente, que todo mundo vai poder construir. Eu acho que assim, é o respeito absoluto pela autonomia das universidades, eu acho. Bem, era isso. Passar para a reitora, muito obrigado. Reitora Sandra. Eu gostaria de reiterar uma fala do professor Barros Neto, não foi isso? Algo que para nós é muito importante. Nós temos dito isso, nós não temos nenhum receio de controle, nós temos aperfeiçoado, inclusive, com a parceria com a CGU, estamos cada vez mais transparentes, trabalhando dentro dos protocolos internacionais, nós temos trabalhado muito nisso. E também não temos nenhum receio de avaliação de métricas, não temos, a gente tem feito isso na pós-graduação, nós fazemos, isso é parte do nosso dia a dia. E a comunidade acadêmica, pelo menos no caso da UFMG, já está acostumado a ser realmente avaliado com métricas. Acabamos de terminar o nosso PDI no final do ano e nós trabalhamos nesse contexto. Então, isso é algo que, para nós, não tem nenhum problema, nós estamos acostumados, faz parte, tem que ser feito, sim. Concordo inteiramente com a colocação de que nós somos instituições públicas, temos que prestar contas da sociedade, nós temos que fazer esse trabalho. Então, isso, para nós, é extremamente importante. Eu tenho que dizer também que o que eu apresentei aqui, secretário, foram, de fato, dúvidas. Por quê? Eu acho que talvez tenha a ver com o que os colegas mencionaram. Nós temos que retornar para as nossas comunidades. E as nossas comunidades, elas perguntam, como é que isso, como que isso vai se dar, porque quanto mais transparência e diálogo nós tivermos com a nossa comunidade, melhor nós seremos capazes de responder às demandas que são colocadas. Então, é isso que é a nossa dúvida, por isso que eu trouxe em formas de dúvidas algumas questões para as quais nós ainda não temos respostas, mas entendo que esse é um primeiro momento de debate. E aí, realmente, eu tenho que declarar aqui que o secretário Arnaldo sempre esteve aberto ao diálogo conosco, me recebeu, foi das primeiras, de fato, a visitá-lo, temos contato direto, então, essa abertura para o diálogo nós queremos preservar e manter. Já teve na Andifes mais de 2, 3 vezes, então, para nós é muito importante ter esse diálogo, até para que nós possamos ter as dúvidas esclarecidas, para que nós possamos voltar à nossa comunidade e que nós possamos trabalhar juntos para a construção daquilo que interessa a todos nós, que o nosso objetivo, pelo que eu vi do debate aqui, ele é comum, é que nós queremos, como eu disse, fazer melhor para a nossa sociedade, para o nosso país. Nós somos todos servidores públicos e essa é a nossa missão. Eu queria responder a pergunta do professor sobre a questão da gratuidade. Nós temos um estudo que eu até apresentei numa audiência na Câmara, que é sobre esses dados da UFMG, mas eu sei que não diferencia muito de algumas universidades. Hoje, as universidades públicas federais, elas têm outro perfil completamente diferente do que era no passado. Hoje, na UFMG, 55% do nosso alunado vem de famílias de até 5 salários mínimos, para a família toda, o núcleo familiar. Não tem como ser cobrado uma pessoa com esse perfil, é impossível. E o que é mais interessante, secretário, isso é um dado que eu queria até apresentar. Nós fizemos um levantamento, as pessoas que entraram por meio das cotas, e que hoje são 54%, e recebem auxílio e assistência da universidade, por meio, nós temos uma fundação também que faz esse trabalho, elas têm um rendimento melhor em 95% dos custos da universidade. Isso é um dado impressionante. É um dado muito importante. E no nosso levantamento,
o núcleo familiar teria condições de pagar, que é mais ou menos quem tem de 15% a 20% do salário mínimo, pelo núcleo familiar, não é só individual, pelo núcleo familiar, é 5%. Então, quer dizer, 5%, e eu acho que o ministro, inclusive, mencionou isso recentemente, esse dado é muito pequeno para fazer qualquer tipo de impacto, e tem, nas nossas comunidades, um impacto terrível. Você cria dois tipos de entrada, digamos assim, a grande maioria que não paga e 5% que teria como pagar e não resolve de maneira alguma o problema que nós temos, que é o problema de sustentabilidade e que as universidades todas não fazem só ensino, elas fazem ensino, pesquisa, extensão. Por isso que é muito importante, quando a gente pensa o custo das universidades, e nós temos um estudo, o TCU tem um estudo muito bom sobre os custos das universidades, é importante a gente pensar em toda essa gama de atividades que a universidade faz ensino, faz pesquisa, faz inovação. E um dado que nós temos, que nós pegamos recentemente, secretário, que, por exemplo, claro que é todo um processo, pesquisa básica, pesquisa aplicada, depois nós temos a transferência de tecnologia. Acho que nós estamos caminhando em direção a esse norte, a gente precisa investir mais nisso, é fato, mas nós precisamos mudar a mentalidade das nossas empresas e mudar também algumas das nossas legislações. Mas, quando a gente chega no final, um dado que nós temos de um produto que a gente conseguiu patentear, se a UFMG ganha R$1 desse produto, sabe quanto que o Estado brasileiro ganha em tributos? R$30. Isso é impressionante. Isso é um dado muito impressionante. Então, nós temos que investir nessa cadeia, que é uma cadeia que começa na pesquisa básica e vai até o final, porque é assim que nós vamos contribuir cada vez mais com o nosso país. Mas a gente tem que sair deixando as amarras de lado. A maneira como nós vamos fazer isso, nós temos que resolver e temos que discutir juntos. Mas eu acho que nós estamos, em termos de espírito, nós estamos com o mesmo espírito e com o mesmo objetivo. Muito bem. Pode botar. Professora Graciela, nossa vice Paraná. Eu queria também parabenizar cada um de los que falaram aqui e sempre, há bastante tempo que venho questionando qual é a política do país para o ensino básico. A gente fez muito investimento nas universidades, a gente esqueceu o ensino básico, que essa é nossa matéria-prima. E nós temos uma geração que eu não sei se a gente perdeu, em certa forma, que é o que fez Coreia, ou Tailândia, eles fizeram a China, investimento no ensino básico. E quando faço uma análise de que aquilo que gosta o brasileiro, quando vai no museu, de ciência e tecnologia, e aqui eles não vão, aqui a gente não incentiva isso. Então, nós temos que começar a ensinar essas crianças que é ciência e que é tecnologia. E outra, nós criamos muitos cursos. Será que nós formamos 7% de física? Será que precisamos ter tantos cursos de física? Ou temos que montar cursos de excelência? São questionamentos. Quanto formamos em direito? Formamos 250. E quanto engenheiro formamos? 1 para 250 que se formam em direito. Então, tudo isso nós temos que repensar. E o país precisa, sim, investir em ciência e tecnologia, porque nós temos que ter essa base. E temos que cobrar, quizás a cobrança é mais uma cobrança de obrigações, de direitos e obrigações. A gente tem muitos direitos e nós estamos cobrando essas obrigações. Então, eu acho que também na pesquisa, eu há uns 15, 20 anos que venho falando assim, nós estamos, que faz você, pesquisa básica ou aplicada? Depois fomos para aplicar. Inovação. As pessoas entendem como inovação uma coisa, não, é ir melhorando um sistema, ir transformando, e como diz Sandra, nós precisamos, sim, ir a desenvolvimento de ciência e tecnologia. E como falei anteriormente, as empresas também não estão preparadas, porque nós ainda, lamentavelmente, somos um país de commodity, que não estamos dando valor a nossa matéria-prima. Nós somos um país eminentemente agrícola e ganadeiro, florestal, e que estamos fazendo com nossas florestas, com nossa agricultura? Produzindo e vendendo o quê? Matéria-prima, e compramos o quê? Desenvolvimento de tecnologia. A Finlândia, com a qual eu me identifico, tenho bastante trabalhos com eles,
Eu fico assim muito triste e apenada porque trabalho em uma área que é nanotecnologia. E nós formamos gente que toda a América Latina está trabalhando na Finlândia. Todos estão investindo bastante na nanocelulose, na nanolignina, que é a matéria-prima nossa. Nós temos bastante matéria-prima para produzir energia renovável. O que está acontecendo? Nós estamos produzindo para quê? Para o mundo ou nós também temos que produzir para o nosso país? Então, acho que nós temos que repensar muito, secretário, o ensino básico, as universidades, melhorar. E o ensino, me desculpe, nós estamos centrados no professor e não centrados no aluno e não centrados em resolver problemas de nossa sociedade e de nossa comunidade. E estes momentos são importantes realmente para fazer essa reflexão, fazer uma meia-culpa, o que é o que nós estamos fazendo? E nós vemos assim que ninguém mais quer fazer mais nada, ninguém quer ocupar cargo, ninguém quer fazer isso. Por quê? Nós temos que enfrentar isso com dignidade, porque o Brasil precisa ser soberano, esse grande país, e nós não podemos fugir da luta, como diz o nosso hino nacional. Então, vamos repensar, vamos estar todos juntos, neste momento, como nunca. Não podemos continuar divididos, temos que estar juntos, porque juntos vamos a vencer. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria dar... o debate poderia seguir, mas a gente tem 1 hora, eles também já me anunciaram seus tempos. E eu queria, então, pedir à nossa secretária, eu vou fazer a entrega agora da nossa estatueta de gratidão. E a primeira pessoa a receber isso aqui é o secretário Arnaldo. Tem uma coisa que o Confins não abre mão. Podem patrulhar quem quiser. Ele abriu-se ao diálogo com o Confins. Se nós não formos responsáveis por isso, nós não vamos continuar abrindo o diálogo. E o Arnaldo, como vocês viram, abriu o diálogo conosco, isso foi muito importante. Recebe aí, Arnaldo. Eu achei que o prêmio que eu tinha ganho era falar num painel depois da restrição fiscal, crise orçamentária. Então já era um presente. Mas esse presente fica no coração e estou sempre disposto. Vocês têm meu contato, sugestões e críticas são sempre importantes. Obrigado. A outra pessoa que mais do que merece também é a nossa reitora de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais, Sandra, por razões que eu já relatei a vocês desde o começo. Ela se aliou com as fundações na defesa e foi muito leal também conosco. Você merece, Sandra. É uma pequena gratidão. Só queria agradecer o que eu disse. Vocês fazem parte de toda essa história que nós temos construído há tanto tempo. E é importante que nós estejamos sempre juntos, e por isso que, desde o início, eu defendi a participação e a importância que as fundações de apoio têm na construção das nossas universidades. Muito obrigada. A outra pessoa que também merece, ambos, o reitor Ricardo, que produziu aquele documento que eu mencionei aqui, a Universidade Federal do Paraná agiu com muita racionalidade e democracia interna, produziu um documento. O professor Ricardo não pôde vir, que é o reitor, mas nos brindou com a presença da Graziela, que é sempre aliada das nossas fundações. Com muita honra te entrego esse símbolo aqui da nossa gratidão. Vamos tirar foto. Queria agradecer em nome do professor Ricardo, e também a gente trabalhou esse processo junto com as fundações, com toda a equipe, para tentar fazer esse projeto em conjunto com as fundações. A gente não deixou de lado, com toda a comunidade, e não só ressaltando as coisas negativas, porque nós temos que ser propositivos, ressaltar o que era bom e o que não, a gente tentar mudar para que esse documento seja um elemento que nos ajude a crescer. Muito obrigada. Obrigado.
Não estranhe que o Leonel não está recebendo, ele não fez nada contra. É porque ele já ganhou ontem. E já ganhou no anterior também. Isso é uma confirmação de que ele também tem sido leal no diálogo. Não quer dizer que ele concorde conosco, nem também eu concordo com ele, nem vocês também. Mas ele é muito leal também no diálogo com o Confis, com as fundações de apoio. Eu agradeço muito, desde 2017, aquela nossa cooperação que você abriu com o CGU, a CGU, para nos ouvir durante 10 reuniões seguidas. Vários estão aqui participando, a Tatiana, o Rafael e tantos outros, o André, participaram daquele diálogo que gerou um termo de entendimento pioneiro na nossa história em relação com os órgãos de controle. Peço, então, uma foto de todos. Eu peço à secretária que me dê aqui o troféu para o Arnaldo não ficar, ou o Leonel não ficar sem, mas depois ele já levou o dele para casa. Eu vou ficar aqui, que eu quero essa...